Olá, jovens. Vamos resolver então os problemas que eu havia proposto no final da última aula, ok? Então, pessoas tiveram problema de acesso e pessoas tiveram dificuldade em fazer as questões. Essas questões foram tiradas do módulo de vocês, módulo que vocês têm em casa, se não perderam o módulo nessa quarentena. Tá? Então, eu vou falar a página e o exercício de cada exercício para vocês se localizem, né? Para quem não conseguiu acesso. E para quem conseguiu, mas teve dificuldade, também vai servir. Só lembrar vocês que é preciso que vocês tirem as dúvidas no lugar certo. O que eu quero dizer com isso? Lá na plataforma tem um espaço mural de dúvidas. É aqui que vocês têm que botar as dúvidas de vocês. Porque se vocês fizerem comentários em outras postagens, pode ser que eu não veja na hora. E aí vai dificultar um pouco a resposta, ok? Então vamos combinar? Qualquer dúvida que não seja no chat ou no Google alguma coisa, vai ser escrita no mural de dúvidas, ok? Beleza, então vamos começar logo esse vídeo. Então a primeira questão, ela está na página 166 e é a questão 15, tá? E eu dei uma diminuída nela. Usando como base as leis de Newton, responda às seguintes questões, identificando qual dessas leis é aplicável à situação apresentada. Então aqui ele vai apresentar algumas situações e a gente vai descrever qual lei de Newton é e como ela funciona. Então, primeira situação: se o motor de uma nave espacial viajando no espaço interestelar for desligado, o que acontecerá com a nave? Ela vai parar ou continuará em movimento? Bom, primeira lei de Newton, inércia, lei da inércia. Um corpo em movimento continuará em movimento em linha reta, a menos que uma força externa seja aplicada nele e faça ou ele parar, ou ele aumentar a velocidade dele e aumentar a quantidade de movimento que ele tem. Significa dizer então que se você tem um foguetinho, Lucasfilm não patrocinou esse vídeo. Se nós temos uma nave espacial e desliga os motores, ela continua andando em linha reta e com velocidade constante. Por quê? Porque não existe força externa que faça ela parar. Perfeito? Então, nessa situação, primeira lei de Newton, e ela continuará em movimento. Perfeito? Dúvida aqui? Se tiver, deixa lá na mural de dúvida ou pergunta lá no chat, ok? B. Por que é possível retirar o resto do ketchup de um frasco quase vazio sacudindo o recipiente? Bom, aqui também é a primeira lei de Newton, inércia. Por quê? Pensa comigo. Tem o frasco. O ketchup está aqui no fundo. Vamos representar o ketchup pela minha mão. Qual é a primeira lei de Newton? Um corpo tende a ficar parado. Ou seja, quando eu faço o movimento brusco para cima, né? Se você empurra o ketchup para baixo primeiro, dá problema. Tá? Você tem que fazer para cima para depois ir para baixo. Então, o ketchup está grudado no fundo do pote, certo? Aí você empurra ele para cima subitamente. O que você está fazendo? Você está fazendo a garrafa subir, mas o ketchup, que está lá no meio, ele não sente a ação dessa força. Por quê? Porque a tendência da força é... A tendência do corpo é permanecer no seu estado de movimento. Ele estava parado, o que você fez? Você levantou a garrafa. Então a tendência desse ketchup é cair. Perfeito? Só que aí, claro, você desce a garrafa, ele sobe de novo, então ele fica solto. Então quanto mais você fizer isso, mais solto ele vai ficar. Você entendeu a parada? O ketchup estava preso aqui em cima, grudado, parado. Quando você empurra a garrafa para cima, a tendência dele é continuar na posição original dele, então ele meio que desce. Então se você fizer isso muito súbito, ele acaba indo direto para ponta. Se você tiver um ketchup em casa nessa situação, experimenta, faz uma vez só para ver o que acontece. Tá?
Fica aí a dica do dia. Perfeito? Primeira lei de Newton, entendeu? A tendência do corpo é continuar parado, a menos que uma força externa esteja atuando nele, ok? C. Ao iniciar um treinamento com fuzil, um soldado é recomendado pelo capitão a tomar cuidado com o coice da arma. Como se explica isso? Bom, aqui ação e reação, né? Porque o que acontece? A arma, ela bate na pólvora do projétil e aquilo queima e empurra o projétil para frente. Só que para cada ação existe uma reação. Então a cápsula do projétil é jogada para trás. Isso é o coice, né? Então quando alguém dispara, né, faz isso. Você pode pegar qualquer filme de apocalipse zumbi, né, bem propício para o momento, e você vê que as armas fazem isso. Por quê? A força que foi usada para empurrar a cápsula para frente, né, o cartucho para frente, também recebe uma reação contrária, e isso é o coice. Então, se você botar a arma aqui, assim, para mirar, você vai tomar uma pancada no rosto. Então, por isso, ao iniciar um treinamento com fuzil, que é uma arma muito maior e faz muito mais força, é recomendado pelo capitão a tomar cuidado com o coice da arma. Tá? Então, terceira lei de Newton, ação e reação. Tá? Força igual a massa vezes a aceleração está lá, a inércia está lá, está tudo lá. Mas o principal que dá para observar aqui agora é a terceira lei de Newton. Letra D. Uma pessoa empurra um carrinho de supermercado. O carrinho empurra a pessoa com uma força igual e oposta. Porque isso não significa que as forças se anulam, tornando impossível o movimento do carrinho. Terceira lei de Newton, ação e reação. E é aquilo que eu falei para vocês no vídeo de revisão. Ação e reação, um par ação e reação, ele não ocorre no mesmo corpo. O que isso quer dizer? A força que eu faço no carrinho e a força que o carrinho faz em mim não é no mesmo corpo. Ou seja, qual a diferença? Vamos pegar um corpo aqui, vou pegar isso aqui e vamos pegar o seu Madruga aqui. Pronto. Se alguém puxa o seu Madruga para cá, essa caneta não tá boa para visualizar, vou pegar aqui. Se alguém puxa o seu Madruga para cá, tá? Aqui, assim. E alguém puxa o seu Madruga para lá, né? Com a mesma intensidade, né? Vamos ver, do mesmo tamanho? É do mesmo tamanho, mesma intensidade. Ou seja, tem o mesmo valor. Só que o que acontece? Eles são opostos, né? Um puxa para lá, outro puxa para cá. É no mesmo corpo. Aí se anula. Ok? Agora, quando são em corpos diferentes, sei lá, um helicóptero passando aqui agora. Deixa ele passar? Passou. Ok. Passou? Passou. Então, quando eu estou falando de, por exemplo, minha mão e a outra mão, tá? Vamos dizer que eu pressiono uma mão na outra, tá? Então, a força que eu faço nessa mão, essa mão reage com a outra força. E aí fica parado. Mas fica parado porque essas forças estão tentando uma vencer a outra. O que eu quero dizer é o seguinte: um par ação e reação, ele nunca ocorre, as duas, a ação e a reação, elas não ocorrem no mesmo corpo. Para que haja um cancelamento das forças, né, entre aspas, é preciso que essas duas forças estejam atuando no mesmo corpo. Quando eu empurro um carrinho, o carrinho me empurra, ou seja, é um corpo fazendo força no outro. Isso não significa que as forças devem ser anuladas. Tá? Ali o que a gente tem é uma coisa que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Tá? E aí, porque isso não significa que as forças se anulam, tornando impossível o movimento do carrinho? Primeiro, porque dá para se movimentar sem força, né, com velocidade constante, porque se lembrar, sem força significa dizer que não tem aceleração. Perfeito? Então, se não tem aceleração, não tem força. Então, alguma coisa pode se movimentar com velocidade constante
não vai ter aceleração, e se não tem aceleração, não tem força. Então, coisas podem se movimentar sem força, né? Ah, mas o que faz o corpo se movimentar? A gente não está perguntando isso. A gente não está perguntando por que o corpo começou a se movimentar. A gente está dizendo que o corpo está se movimentando. É uma pergunta totalmente diferente, tá? Então, o que você tem que lembrar é: para ação e reação não ocorre no mesmo corpo. Logo, ele não necessariamente as forças se anulam, tá? Não necessariamente. Não é impositivo. Ah, são duas forças iguais apontando em sentidos opostos, elas estão se anulando. Não, elas não estão, tá? Especialmente se forem em corpos diferentes, tá? Se for no mesmo corpo, aí sim elas se anulam, né? Porque uma puxa para cá, outra para lá, beleza. Então, aqui, terceira lei de Newton, tá? Joinha? E a última, letra E, tinha mais uma no livro, mas eu resolvi tirar porque senão ia ficar muito extenso. A roda de tração de uma motocicleta recebe do solo uma força de impulsão muito menor do que aquela que o solo exerce nas rodas de tração de um ônibus. No entanto, por que a motocicleta arranca com uma aceleração muito maior? Bom, quando fala em aceleração, de cara você já deve pensar na segunda lei de Newton, né? Por quê? Força igual a massa vezes aceleração. Aqui ele está perguntando o seguinte: se a força de tração pode ser parecida, por que a motocicleta anda mais rápido que o ônibus, ou seja, arranca? Por que ela vai mais rápido? Bom, a gente tem que pensar o seguinte: a mesma força aplicada em corpos diferentes produzirá acelerações diferentes. Por quê? Porque se a força é igual para dois corpos diferentes, tem que lembrar que existe uma relação entre força e aceleração, mas que ela depende da massa. Como assim? Lembra da equação? Força igual a massa vezes aceleração. Vamos imaginar uma força de 10 newton, ok? Se eu tenho uma massa de 2 kg, o que vai acontecer? A aceleração será de 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, se eu tiver uma massa de 5 kg, a aceleração será de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, um corpo que tem mais massa vai ser mais difícil acelerar. Então, se você usar a mesma força para acelerar dois corpos diferentes, o que tiver menos massa vai acelerar mais. Faz sentido? Uma coisa mais leve é mais fácil de acelerar. E quando eu digo leve, eu estou fazendo uma sobressalva aqui enorme, porque eu não estou dizendo que peso e massa é igual, ok? Então vamos lá, faz uma bolinha de papel, dá um peteleco nela, faz o mesmo peteleco com uma bola de gude. As massas são diferentes, as acelerações serão diferentes. A próxima questão está na página 168, é a questão 2. Uma caixa de 5 kg está apoiada sobre uma mesa. Uma força de 15 Newton é aplicada, puxando a caixa para cima conforme mostra a figura. O peso da caixa ficou menor com a aplicação da força e a força de compressão da mesa sobre a caixa. Bom, essa aqui é rápida. O peso da caixa ficou menor? Não. O peso depende da massa. Então a massa de um corpo é que determina o peso dela. Então o peso não ficou menor só porque alguém está puxando a caixa para cima. E a força de compressão da caixa sobre a mesa? Bom, se a gente pensar que a caixa estava solta e alguém puxou, aí sim o peso, a compressão, o contato da caixa sobre a mesa diminuiu. Por quê? Porque alguém está fazendo força para cima. Entende a diferença? Uma coisa é a massa, que não muda. Tá? A massa não muda. Então o que significa? Que o peso também não vai mudar. Por quê? Porque o peso está relacionado com a aceleração da gravidade. Se a aceleração não muda e a massa não muda, a força, peso, continua a mesma. Já a compressão, né? O quanto ela comprime a mesa muda, porque se alguém levantar a caixa vai fazer menos força na mesa. B, determine a reação que a mesa exerce na caixa. Bom, o peso é de 50 newton, é óbvio, né? Se a caixa tem 5 kg e ela acelera 10 metros por segundo ao quadrado, então 5 vezes 10 vai dar 50 newton. Então, se o peso da caixa é 50 newton, mas tem uma força de 15 newton para cima, essa força de 15 newton está aliviando 15 newton de peso aqui. Então, quanto é que a mesa precisa fazer para igualar essas forças?
Então, se o peso faz 50 e alguém puxa com 15, 50 menos 15 dá 35. Então a mesa só precisa fazer 35 para quê? Para que tenha 35, 15, que dá 50, igual os 50, ação e reação está igual. Perfeito? Não entendeu? Deixa lá nos mural, deixa lá no comentário do mural. A última questão está na página 173, questão 2. Duas únicas forças de 3 e 4 newton atuam sobre uma massa pontiforme. Quando fala pontiforme, está falando de uma massa que é um pontinho, é um corpo sem forma, para não gerar nenhum tipo de problema. Sobre o módulo da aceleração dessa massa, é correto afirmar que, letra A, é menor possível se os dois vetores forças forem perpendiculares entre si, é a maior possível se os dois vetores força tiverem a mesma direção e mesmo sentido, é o maior possível se os dois vetores força tiverem mesma direção e sentidos contrários, é a menor possível se os dois vetores força tiverem mesma direção e mesmo sentido. Um vetor tem 3, eu vou pensar nesse tamanho aqui, o outro tem 4, tá? Ele está dizendo o seguinte, letra A, é o menor possível se os dois vetores força forem perpendiculares entre si? Bom, o vetor resultante aqui vai ser o menor possível? Não. Por quê? Porque se um tem 3 e o outro tem 4, o vetor resultante vai dar 5. Perfeito? Então ele não é o menor possível. Por quê? O menor possível seria se ele estivesse nessa situação aqui. 3 para um lado, 4 para o outro. Por quê? Porque se eles estão agindo no mesmo corpo, isso aqui essa força, né, deve anular esse pedaço aqui e eu vou ficar só com isso aqui de força no corpo. Então o menor possível seria esse caso, ou seja, com as forças uma apontando para cada lado. Então essa situação do perpendicular aqui, tá, não é o menor possível. É o maior possível se os dois vetores força tiverem a mesma direção e mesmo sentido? Bom, se você tem duas forças na mesma direção e no mesmo sentido, as forças se somam. Então, o vetor ficaria desse tamanho. Então, a princípio, seria sim o vetor maior, né? Porque 4 mais 3 dá 7. Então, 7 newton é maior que os 5 newton quando ela está perpendicular. Letra C. É o maior possível se os dois vetores força tiverem a mesma direção e sentidos contrários? Não, não vai ser o maior, vai ser o menor possível, né? Se eu tiver essa situação aqui, tá? É o menor possível, não vai ser o maior, então tá errado. Letra D. É o menor possível se os dois vetores força tiverem a mesma direção e mesmo sentido? Não, não é o menor, é o maior. Se os dois vetores força tiverem a mesma direção e sentido, o tamanho do vetor vai ser isso aqui tudo, ó. Tá? Isso tudo vai ser o vetor. Então é o maior possível. Então é a letra B, tá? Se você não entendeu nenhum desses exercícios ou algum desses exercícios, aqui é a mural de dúvidas, tá? Aqui no mural de dúvidas, nesse espaço é onde você vai deixar suas dúvidas a partir de agora, tá? Claro, se eu não tiver em aula com vocês, se eu tiver em aula com vocês, me procurem no chat ou na videoconferência, sei lá o que a gente estiver fazendo, ok? Mas se você tiver dúvida, fora do horário de aula, deixa ali o seu comentário. Por quê? Porque é ali que fica mais fácil para o tio olhar, né? Recebe a notificação, tá onde? Tá lá. Não tá solta nas outras postagens. Perfeito? E eu vou tentar condensar tudo numa postagem só a partir de agora, tá certo? Então, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão para os vídeos ficarem mais legais? Também deixa lá, perfeito? Espero que isso esteja ajudando e que vocês estejam entendendo. Se não estiver entendendo, pode mandar mensagem para mim. O e-mail é anderson.goncalves@msofia.com. Tá joia? Não fique com dúvida, tá certo? Então, tchau.